Olá, meninos. Bom, sou o professor Marcos, professor de Biologia. Sejam bem-vindos ao terceiro ano, né, vestibulandos. Espero que a qualquer momento estejamos juntos, né, presencialmente. Enquanto isso, né, vamos manter a ética de distanciamento para não estar havendo essa contaminação pela Covid, tá bom? Bom, terceiro ano é um momento que a gente vai estudando alguns conceitos dentro da biologia, questão de genética, evolução, ecologia, coisas básicas geralmente que caem em provas externas, como o Enem, por exemplo, tá? Então nós vamos iniciar esse momento então com a biologia, com a genética, tá? Genética e conceitos baseados básicos dessa genética, tá bom? Então, quando a gente fala em genética, é a questão que a gente fala de variabilidade genética. São as instruções, é o DNA que vai determinar as características do indivíduo, tá? Então, quando a gente pega a questão da genética, né, geralmente a gente, na genética, a gente fala estudo dos genes. E esses genes, né, que é onde tem a carga genética, a carga do meu DNA, vão ser transmitidas através de gerações futuras, tá? Então nós temos alguns cientistas, como o Mendel, né? Então a gente pega a Mendel, é o pai da genética, né? A genética clássica, a essência veio de Mendel, que a gente depois vai discutir as leis de Mendel referente a isso aí. E nós temos a parte da genética moderna, né, que é a biotecnologia e tudo mais, que o Watson e Crick trouxe pra gente a partir de 1953, tá? Então, a gente pega a genética clássica, ela é fundamental pelo processo de hereditariedade, né? O que é hereditário, que é passar de pai para filho, tá? E na genética moderna, nós temos que o DNA é uma molécula que ela vai codificar, que ela vai transmitir, produzir uma proteína. E essa proteína quer determinar as características do indivíduo, tá bom? Então, isso dentro da genética é o estudo do gene, que é um pedaço do DNA, tá bom? Bom, quando a gente pega o DNA e outra molécula genética, que é o RNA, que vocês viram no primeiro ano, então, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Eles são formados por estruturas bem pequenas, chamadas de nucleotídeos. Então, DNA, depende do tamanho, DNA que eu pego um pedaço, tem 500 nucleotídeos. E esse nucleotídeo é formado por três partes básicas: fosfato, que é o ácido fosfórico, a pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e no caso do DNA, esse açúcar, que é essa pentose, é chamada de desoxirribose, e nós temos as bases nitrogenadas. Então, meu nucleotídeo é especificamente formado por fosfato, o açúcar e a base nitrogenada, tá? Que é a questão, a representação do meu nucleotídeo, que é a menor estrutura que vai formar os ácidos nucleicos. Quais são esses ácidos nucleicos? DNA e RNA, tá? Então, quando a gente pega a questão, né, do nucleotídeo, que eu tinha que colocar para vocês, você tem os açúcares, que no caso do DNA é a desoxirribose, e no caso do RNA é a ribose. Nós temos bases nitrogenadas do tipo pirimídicas, que é a citosina, a timina e uracila, e as bases púricas, que é a adenina e a guanina, tá? Então, a representação de um nucleotídeo se dá pelas bases nitrogenadas, pelo fosfato e, no caso, os açúcares, tá bom? Então, quando a gente pega o DNA ele é formado por uma dupla fita. Essa dupla fita estão conectadas por ligações chamadas de pontes de hidrogênio. Esse DNA, muitas vezes a função dele é a produção de uma proteína. Então, esse DNA, muitas vezes, ele se abrindo, ele vai fazer um processo de transcrição, na qual a gente tem a produção do RNA. Então, o processo de transcrição é quando o DNA,
que é a nossa carga genética, vai produzir o RNA, que posteriormente vai formar uma proteína, tá? Então, a gente pegar aqui nessa tabelinha a diferença em DNA e RNA. O açúcar, todos os dois é uma pentose, só que no DNA é desoxirribose, RNA ribose. Filamento, se eu pegar o DNA é uma dupla fita, o RNA é uma fita simples. Função do DNA. O DNA é uma informação genética do ser vivo. Função do RNA, produção de proteínas. Se você observar, as bases nitrogenadas, no caso DNA, citosina, timina, adenina, guanina. No caso do RNA, citosina, uracila, adenina, guanina. O que vai diferenciar que no DNA eu tenho timina e no RNA eu tenho quem? A uracila, tá bom? Essas diferenças básicas entre o DNA e o RNA. Vamos lá então. Bom, então, nós temos que o Watson Crick, que é a genética moderna, ele criou o que a gente chama de dogma central da biologia. Ou seja, o DNA ele se replica, ele se duplica, originando outro. Por exemplo, todas as nossas células se duplicam. Essa duplicação dessas células tem que ter a replicação do DNA. Esse DNA ele vai fazer um processo de transcrição, que é a produção de quem? Do RNA, que é outro material genético. Esse RNA ele vai ser traduzido e dessa tradução eu tenho a produção de uma determinada proteína. Essa proteína pode ser, por exemplo, a queratina, que forma o cabelo, o colágeno, que dá resistência à pele. Então, vai depender da proteína que está sendo necessária no meu organismo, tá bom? Então, nós temos aqui que quando a gente pega esse DNA, essa dupla hélice, esse DNA dentro das nossas células, lá no nosso núcleo, esse DNA ele está compactado, ele está condensado. De que forma? Em forma de cromossomos. Então, o que é um cromossomo? É o DNA compactado, tá? Para que não fique muito espalhado no núcleo. Então, se você observar o cromossomo aqui, se eu esticar ele, eu vou ver que meu DNA tem enrolado nessas proteínas, que são essas bolinhas, chamadas de histonas. Então, nosso material genético lá no núcleo, ele está compactado, enrolado nessas proteínas, por isso que a gente denomina de cromossomo. Então, em cada célula, nós temos 46 cromossomos. No caso do ser humano, tá bom? 46 cromossomos, 23 de origem materna e 23 de origem paterna, tá bom? Aqui nós temos, começando alguns conceitos de genética, tá? Que eu mostrei aqui para trás, são todos os conteúdos de primeiro ano, para a gente fazer uma revisão, tá? E a gente vai ver que dentro da genética, a gente tem um conceito chamado genótipo. O que é o genótipo? É a constituição do meu DNA, são os genes que vão determinar as minhas características. Geralmente esses genes, eles têm representação de letras, azão, azim, bezão, bezim, que vocês já ouviram sobre isso já. E geralmente os genes eles vão se conectarem, origem materna e paterna, para dar origem a uma certa característica do indivíduo. Então, o genótipo é a constituição gênica, são os genes do indivíduo, tá? Quando a gente fala fenótipo, são as características determinadas pelo genótipo. O genótipo que determina minhas características. Se eu tenho o olho de cor castanha, quem determinou isso foi o meu genótipo. Então, a cor aqui é o fenótipo, que foi determinado pela carga genética do genótipo. Né? Então, são características manifestadas. E que muitas vezes essas características podem ser modificadas pelo ambiente. Né? O ambiente interfere no meu fenótipo, tá bom? Então, se eu pegar o fenótipo, é igual a quem? É o genótipo mais a ação do ambiente, que pode interferir, cor da pele, textura do cabelo, né? O tipo sanguíneo, se é O negativo, O positivo, e isso é o fenótipo, tá? Então, nós temos essas características aí, ok?
Então, eu vou ficar aqui por hoje. Através disso aí, vocês vão pegar aquela folha de relatório que eu já repassei antes, para fazer o relatório sobre essa aula e dar devolutiva para mim, ok? Então, até mais para vocês.